Graça e paz, meu querido, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico comigo, pastor Wendel Costa, do Ministério Águios. E hoje nós vamos falar sobre algo muito sério que provoca muitos problemas: a ira. Estamos de volta ao nosso estudo bíblico e hoje nós vamos aprender sobre a ira. Claro, né, existe a ira de Deus, mas existe a ira dos homens. A palavra do Senhor diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Somente Deus tem condições de aplicar a ira, porque a ira de Deus ela é diferente da ira humana. A ira de Deus ela é uma atuação do Senhor como juiz direcionada ao pecado. A nossa ira, esta ira que nós estamos estudando aqui, que está no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 20, que é uma das obras da carne, ela não é a ira de Deus, ok? Então, fica essa diferenciação aí. A palavra ira, amados, no original é a palavra grega thymos, que quer dizer, segundo o dicionário grego de Strong, paixão, ferocidade, indignação e ira. Então é a ira humana, a raiva, né, que a gente tem. Às vezes você fica indignado com alguma coisa e se ira. Nós desejamos justiça, nós desejamos que as pessoas que cometem algum crime elas sejam punidas. No entanto, a palavra de Deus diz que nós devemos até mesmo amar os nossos inimigos e fazer bem àqueles que nos fazem mal. Então, como assim? Por que eu sinto essa ira? Tem até um caso na Bíblia em que Jesus se ira. Ele se irou, ele se indignou contra os cambistas que estavam transformando o templo do Senhor em um local de vendas, em um local de covil de ladrões, né, que ele mesmo chamou. Então Jesus mesmo se irou, se indignou. Então, dentro de nós existe sim essa ira, esse desejo de que seja feita a justiça. No entanto, a palavra de Deus nos diz que a gente não deve se vingar uns aos outros, mas dar lugar à ira de Deus. Se nós formos nos vingar das pessoas que nos fizerem mal e tentar fazer justiça com as próprias mãos, nós também teremos que receber essa mesma justiça para os nossos próprios pecados. Por isso é que a palavra de Deus diz que se a gente não perdoar os pecados das pessoas que nos fazem pecado, nos cometem pecados, né, alguém que nos afronta, se nós não perdoarmos, Deus também não poderá nos perdoar. Se nós desejarmos que Deus aplique a ira, ou se nós mesmos formos tentar fazer juízo sobre alguém que nos faz o mal, Deus também terá que permitir que seja feito juízo sobre nossos próprios pecados. Então a gente deve tratar as pessoas que nos fazem mal com o bem. A gente deve devolver o mal que é feito para nós, devemos devolver com o bem, porque assim diz a palavra de Deus, nós amontoaremos brasas ardentes sobre a cabeça das outras pessoas, porque aí Deus poderá agir com ira sobre aqueles que nos fazem mal. Isso é bíblico. A Bíblia diz que é justo que Deus pague com tribulação àqueles que nos fazem mal. Mas aí a gente tem que devolver o mal com o bem. Nós, de nossa parte, precisamos andar em amor e não dar lugar à ira humana, mas sim dar lugar à ira divina. Amados, então ira é raiva, né, ferocidade ou furor. E quando a gente se deixa levar pela ira, quando a gente se deixa levar por esse fogo, né, esta emoção da ira, nós perdemos muitas vezes o controle das nossas atitudes, das nossas palavras. É como diz lá no livro de Tiago, né, que a língua ela é atiçada por um fogo que é um fogo que vem do inferno.
Então nós não devemos dar lugar a essa ira humana, essa ira carnal, porque ela será atiçada pelo próprio inferno para atingir outras pessoas e nós acabaremos recebendo para nós as consequências deste pecado, né? Lembrando que nós estamos estudando as obras mortas e a palavra de Deus diz duas coisas muito importantes, que a primeira é aquele que comete tais coisas não herdará o reino de Deus. Isso está escrito, a gente já leu, eu já citei esse versículo várias vezes. E a palavra de Deus também diz que os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então a ira também é algo que nós precisamos crucificar, lançar sobre Cristo, para que nós possamos andar em amor, em paz, em mansidão. Muito bem. Eu queria também comentar algo que já vi várias vezes. Eu trabalho na Justiça, né, no Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, e já trabalhei com processos criminais. E era comum, relativamente comum, a gente pegar processos onde houve assassinatos de pessoas que cometeram esse assassinato, pessoas que não eram marginais, não eram criminosos, digamos, profissionais, eram pessoas trabalhadoras, às vezes um funcionário público, um profissional, que de repente numa briga de trânsito se irou e puxou uma arma e matou alguém pelo calor do momento, né? Inclusive, aqui, de acordo com o dicionário do Toyer, uma das definições da ira, da palavra grega thymos, é exatamente ardor. O fogo, este fogo que devora, esse fogo que consome, esta ira maligna, esta ira carnal. E nós precisamos ter esse controle, nós precisamos dominar sobre isso, amados, porque você pode perder o controle e por causa de um momento, apenas de um pequeno momento, onde você não teve controle sobre sua carne, pode provocar grandes danos para a sua vida. Então, já vi isso outras vezes na minha experiência como funcionário, né, do Poder Judiciário. Então é importante a gente ter cuidado. Ok, o que é que produz a ira? Eu quero falar sobre algo muito importante que Jesus ensinou. Jesus ensinou, através da parábola do semeador, que o nosso coração ele é como um solo e a palavra funciona como uma semente que cai neste solo. Então, assim como qualquer outra obra da carne, qualquer outra obra morta, ela é produzida quando o nosso coração produz estes desejos, esses pensamentos. Jesus disse que do coração procedem maus pensamentos, adultérios, homicídios, né? Então veja, você nunca vai matar uma pessoa assim, sem ter matado ela primeiramente no seu coração. Todas as nossas atitudes se originam no nosso coração. Então, palavras são sementes que caem dentro do nosso coração, se a gente der ouvidos a elas, e uma das coisas que vai produzir ira são palavras. Eu queria mostrar para você um versículo que está no livro de Atos, capítulo 19, dos versículos 26 ao 28. Vamos ler aqui. E bem vedes e ouvis que não só em Éfeso, mas até quase em toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há o perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. E ouvindo, encheram-se de ira. Olha só que coisa terrível. A cidade estava, até certo ponto, estava calma. A cidade estava transcorrendo seu curso normal, até que alguém
que se sentia incomodado porque os apóstolos estavam lá. Paulo chegou ali naquela cidade de Éfeso e começou a evangelizar, começou a pregar, e algumas pessoas foram se convertendo e foram deixando a idolatria. E aí esses artífices, especialmente um deles, veja só como um pequeno fogo pode incendiar a palha seca de uma forma rápida e destruidora. Um deles se levantou e atiçou com palavras as outras pessoas. E as outras pessoas que estavam até lá tranquilas no lugar delas, elas se ouvindo, né, no versículo 28 diz claramente, ouvindo, quando as pessoas ouviram aquele atiçamento, eles se encheram de ira. E aí, o que aconteceu foi violência. Aquelas pessoas lá iradas começaram a atacar, prenderam pessoas e foi uma grande confusão naquela cidade. Só um parêntese aqui. Ora, se aquelas pessoas, aqueles artífices, aquelas pessoas que trabalhavam construindo estátuas, se convertessem ao Senhor, Deus iria abençoá-los. No Império Romano, já naquela época, havia a arte, né? Havia templos bonitos, havia coisas belas. Então Deus iria usar aquilo ali para louvor da sua própria glória. Deus iria colocar no coração daquelas pessoas que continuassem sim trabalhando, produzindo arte, mas não para que aquela arte fosse idolatrada, mas sim para que fosse feito algo belo, para o deleite das pessoas e para a glória de Deus, obviamente. Então não havia necessidade daqueles homens fazer aquele tumulto todo, onde foi gerada muita violência. Mas observe, eu quero só chamar a atenção de algo, que através das palavras, a ira daqueles homens, daquelas pessoas daquela cidade de Éfeso, a ira deles foi despertada. Amados, eu posso machucar você de diversas formas. Eu posso, por exemplo, tocar em você, ou dar um beliscão, ou fazer alguma pressão, algo que provoque dor no seu corpo. Então eu vou estar atingindo o seu corpo. Eu não estarei atingindo diretamente a sua alma, o seu psicológico. Mas com palavras ou imagens, né, ou seja, com informações, eu posso atingir a sua alma. E foi isso que aconteceu aqui. Através desse despertamento aqui, dessa ira, estes homens da cidade se encheram da ira carnal e saíram no quebra-quebra. E vemos isso direto, né? Alguém xinga uma torcida de outro time, a gente vê muito isso nos estádios, né, futebol e outros esportes também, e aí começa a troca de palavras e aquilo se transforma em uma guerra, se transforma em ações, a ira vai ser transformada em violência e destruição. Amados, aqui no livro de Efésios, no capítulo 4, versículos 30 e 31, diz que a ira é uma das coisas que entristece ao Espírito Santo. Diz assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, que são sinônimos, e gritaria e blasfêmia, e toda malícia sejam tiradas dentre vós. Então, meus queridos, a ira e a cólera são coisas que entristecem ao Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é manso, né? Um dos frutos do Espírito, ou melhor, uma das características do fruto do Espírito que está lá no livro de Gálatas, capítulo 5, é mansidão. Então nós precisamos ser mansos. Quando a gente aceita o Senhor Jesus como nosso Salvador, nosso coração é transformado e nós recebemos um espírito novo que foi recriado à imagem de Cristo. Nosso espírito é recriado e está unido a Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então nós temos em nosso espírito, nossa nova natureza, nós somos mansos. É por isso que o fruto do Espírito, um deles é o quê? Mansidão.
Então nós temos condições pelo Espírito de, mortificando as obras da carne, produzir mansidão dentro do nosso coração. Essa capacitação, ela vem deste novo nascimento que a gente já falou em outra aula. Então você que nasceu de novo, você tem poder dentro de você, o poder e a capacidade do Espírito Santo para produzir o fruto da mansidão e dominar sobre a ira. Claro, seu corpo, a sua carne, estava acostumada, é claro, para aqueles que cederam ao pecado da ira, sua carne estava acostumada a se irar, a resolver as coisas na base da ira, então você vai ter que subjugar, vai ter que disciplinar o seu corpo. A boa notícia é que o nosso corpo ele é disciplinável, nosso corpo é subjugável, a gente pode dominar o nosso corpo pelo poder de Deus dentro de nós. E o comportamento de um cristão, discípulo de Cristo, está aqui no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 32. Diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Este versículo é exatamente após aquele que diz que a ira é uma das coisas que entristecem o Espírito Santo. Então, amado, é importante a gente entender isso, que nosso ser, nós que aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador, nós somos novas criaturas. E no nosso espírito nós recebemos um novo coração, nós recebemos um novo espírito, mas nós precisamos aprender a palavra, meditar na palavra, e nós precisamos, e isso é muito importante, fechar este canal que está porventura despertando a ira em nós. A palavra de Deus diz que as más conversações ou más companhias corrompem os bons costumes. E às vezes a gente tem, né, aquela pessoa que pelas suas palavras começa a despertar em nós a ira, a amargura. Tudo isso ele é alimentado em nosso coração. Então, se você vê filmes de violência, se você está sempre assistindo noticiários onde o apresentador está lá, né, o tempo todo despertando a sua ira, você fica irado com a polícia, às vezes fica irado com os bandidos. Claro, é o normal, mas se isso é alimentado, você vai viver o tempo todo irado. Irado com os políticos, irado com o seu trabalho, irado com a sua esposa, irado com seu esposo. Então corte essas informações, corte a semente que está sendo lançada no seu coração, que está provocando ira. Isso, na verdade, vale para qualquer outra obra da carne. Ok? Então, lembre-se, você é uma nova criatura e você vai precisar agora reaprender a viver, reaprender a caminhar, a agir, a falar. E se você cair, se você viu que se irou, né, xingou alguém, ou enfim, deu lugar à ira humana, peça perdão ao Senhor, confesse isso a Deus, peça ajuda. Muitas vezes jejuns são importantes também, jejuns ajudam a você a mortificar a sua carne para que o seu espírito possa dominar, né? O Espírito Santo que habita dentro de você possam assumir, né, o controle. Claro que o Espírito Santo ele é um cavalheiro, ele não força a pessoa a ser mansa, isso é algo que você precisa decidir. É muito importante entender isso também. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus e tomar uma posição na palavra de Deus. Nós precisamos projetar como nós vamos caminhar. As coisas não são assim, automáticas, no sentido que eu estou falando aqui. É necessário que você conheça que a ira carnal é pecado, entenda que nós precisamos andar em mansidão e se preparar o seu coração para andar em mansidão. Então isso, a palavra de Deus vai preparando você e treinando você para que a sua carne seja dominada e você passe a andar na mansidão, no amor do Senhor, como diz na palavra, sendo misericordioso,
compassivo e perdoando uns aos outros, em amor. Então, amado, Deus é contigo, que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com você, agora e sempre. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,